Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto e iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não para aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e que a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E diziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. Os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo que Jesus e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade, eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, ou irmãos, ou mulher, ou os filhos do reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando, perguntou-lhe e dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou.
E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todos os povos, aleluia, todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. No capítulo 18, no versículo 6 e o 7, até o versículo 8, se o juiz que não temia a Deus respondeu a uma pressão constante, quanto mais um Deus tão grande e amoroso responderá às nossas súplicas. Se sabemos que Ele nos ama, sabemos crer que ouvirá os nossos pedidos de ajuda. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse dia, dia de bênçãos, dia de vitória, dias do teu agir, Senhor. Ah, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque não foste vós que me escolheste, mas o Senhor é que escolheu a cada uma de nós. Sonda o nosso coração e prova se há em nós algum caminho mau, no lugar em que tudo que está errado em nosso caráter, coloca a tua benevolência. Cultiva os frutos do teu Espírito em nós e faze-nos florescer. Ajuda-nos a permanecer em ti, Jesus, para que nós venhamos a dar frutos na nossa vida. Convidamos o Espírito Santo para nos encher novamente do teu amor no dia de hoje, para que ele flua de mim e chegue até a vida de outros. Tu disseste na tua palavra: seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Pedimos que a tua paz reine sobre o meu coração e a minha mente, de tal modo que as pessoas possam senti-la quando estiverem perto de nós. Ajuda-nos a seguir as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Dá-nos a alegria produzida quando te conhecemos. Torna-nos pacientes com outros para que possamos refletir o teu caráter a eles. Ajuda-nos a demonstrar bondade sempre que houver oportunidade da tua benevolência. Flua, Senhor, por nosso intermédio, a fim de que possamos fazer o bem a todos. Faze-nos ser uma pessoa fiel para que possamos ser dignas de confiança em todas as coisas e ajuda-nos a ter a mansidão e benignidade em Cristo para que reflita o teu espírito de mansidão. Capacita-nos para que nós venhamos a ter domínio próprio sobre os nossos pensamentos, palavras e hábitos. Submetemos-nos a Ti naquilo que precisamos ser podada, a fim de dar mais fruto. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira e nós somos o ramo. Devemos permanecer devemos permanecer em Ti, a fim de dar fruto. Ajuda-nos a fazê-lo. Obrigada por Tua promessa de que, se nós permanecermos em Ti, e se a Tua palavra permanecer em nós, Pai, ó Pai querido, Pai amado, que possamos ser uma árvore plantada junto a ribeiros de rios de água viva, a fim de que venhamos a dar fruto no devido tempo, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos no teu nome. Amém.